Aproveitar, gente, falar um pouquinho sobre a questão da reforma protestante, porque dia 31 né? Agora, de outubro, foi comemorado, né? E eu andei colocando algumas coisas sobre a reforma no meu Face, e uma pessoa até me interpelou: pastor, parece que o senhor não gosta muito das festividades, porque eu coloquei que estava tendo muita festa, né? Muita festa, muito culto comemorativo, muita coisa arada. E não é que eu não gosto, gente, das festas. Eu acho legal que louve a Deus pela reforma. Foi uma coisa muito abençoada, foi um movimento lindo de Deus que trouxe assim um renovo para a igreja, uma brisa para a igreja que estava tão cheia de coisas estranhas, né? E, claro, a reforma é imprescindível, é necessária. O grande problema nosso, gente, é ficar só comemorando, né? Eu tenho uma certa birra disso às vezes como igreja, que às vezes nós ficamos assim muito, o Natal, todas essas festividades, acho lindo, mas a gente fica assim comemorando e festando e cantando e pastores pregando sobre aquele assunto e tal, mas as coisas elas não mudam na vida da igreja, né? E a reforma, gente, falando da reforma, né? A reforma ela foi revolucionária. A reforma ela foi transformadora. A reforma foi um negócio assim que abalou o alicerce. O movimento em si foi gigante. Nossa, foi uma coisa assim descomunal. Tanto é verdade que tem só 500 anos e está aí forte e ativo, influenciando até hoje o mundo. Quer dizer, foi um negócio que abalou toda a estrutura do mundo. Né? Até onde tinha apenas uma religião, né, nessa época. Isso mesmo, tudo centrado na católica. No catolicismo, depois... exatamente. Sim. Aí a coisa abriu, a coisa ficou mais clara, a coisa ampliou, mas o principal legado da reforma, gente, o que mais a reforma trouxe de bem para a vida da Igreja de Jesus foi a volta à palavra de Deus, à Escritura. Tanto é verdade, isso é tão assim marcante, que Martinho Lutero, a primeira coisa que ele fez, a oportunidade que ele teve foi traduzir a Bíblia para a língua alemã, porque as missas, os cultos eram realizados pelos sacerdotes no latim, né? Era lido segundo o original e tal, e o povo ficava distante, não entendia, o povo não sabia, né, Sami? O que estava falando, aquilo ali era um ritual, um ritual frio e morto. E a reforma, ela trouxe isso, a Bíblia na mão do povo. A Bíblia foi traduzida e depois com Wittenberg, com a imprensa, né, com a explosão da imprensa, toda escrita, isso aí foi sendo colocado nas mãos dos homens. E as pessoas puderam ler a palavra de Deus. E isso aí, gente, foi um marco para mim, na minha ótica. Isso aí é a coisa mais importante que a reforma trouxe para nós. Claro que tem outras coisas, lógico, não podemos menosprezar os outros pontos da reforma, mas a volta às Escrituras, a Bíblia na mão do povo, porque como é que o Senhor Jesus fala? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Como é que o povo conhece a verdade se ele não conhece a palavra de Deus? A verdade está na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então esse ouvir aí não precisa ser necessariamente ouvir em audição. Esse ouvir aí é o relacionamento, é o conhecimento, é o contato com a palavra de Deus. Sim. E a reforma trouxe isso para nós, gente. Foi uma obra do Espírito Santo de Deus, uma obra extraordinária para que a palavra de Deus fosse colocada na mão do povo. Então, gente, qual deve ser a nossa posição hoje? Valorizar a palavra de Deus. Porque o que tem de cristão que tem 2, 3, 4, 5, 8, 10 Bíblias, de várias traduções, de vários comentários diferentes aqui, e não sabe nada da Bíblia, não interessa pela Bíblia, não lê a Bíblia, né, Sami? Tá cheio de gente assim. Quer dizer, o que adianta? Ou tem aquelas Bíblias só de enfeite, fica aberto. Também, a Bíblia fica numa sala lá, querendo espantar espírito mal. A Bíblia não espanta espírito nenhum, gente. A Bíblia é papel. A Bíblia vai se tornar um livro especial, espiritual,
quando ela é lida pela ótica pelo Espírito de Deus, né, Sami? Quando ela é lida espiritualmente falando, você lê querendo aprender, conhecer mais de Deus, aí ela se torna um livro maravilhoso, né? Então, não adianta a gente ter a Bíblia em várias versões, traduções, comentários e tal, se a gente não tem conhecimento da Bíblia, né? Até o próprio Senhor Jesus disse uma coisa interessante, ele diz assim: errais por não conhecer as Escrituras, verdade. E o poder de Deus. Vocês erram porque vocês não conhecem a palavra de Deus. Então muitas pessoas têm andado aí por caminhos, e cristãos que estão celebrando a reforma, que estão nos corais aí cantando, que estão aí festando, mas não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. Então, qual é a lição da reforma para nós hoje? Esse que eu queria dizer. É que a gente valorize mais a palavra de Deus, é que a gente se volte mais para o Evangelho, né, Sandro? Com certeza. Que a gente valorize Jesus Cristo, porque a reforma trouxe essa volta a Jesus, só Cristo, só a fé em Jesus Cristo, né? A reforma trouxe. Então a gente precisa, pessoal, valorizar demais isso hoje e colocar isso em prática hoje, né, Sandro? E aí a reforma vai ter um sentido bonito. Eu não sou contra, gente, as festas pela reforma. Quando eu coloquei no meu Face, às vezes até criticando esse tanto de festa aí, é porque na verdade nós precisamos parar um pouquinho, lembrar o passado e fazer o presente, né? Fazer o nosso presente, marcar o nosso futuro em nome de Jesus. E isso nós só vamos conseguir com a palavra, com o conhecimento da palavra, com Jesus Cristo forte no nosso coração, né? Vivendo nele intensamente. Aí nós vamos revolucionar o mundo, assim como Lutero e os outros lá, Calvino, Zwingli, John Hus, Savonarola, todos aqueles homens, né? Revolucionaram o mundo e morreram, muitos dando a própria vida, né? Sacrificando a própria vida por isso. Eu tenho certeza, pessoal, que se o Lutero vivesse hoje, ele não ia querer ser endeusado, assim como a gente fica endeusando ele, não. Ele não ia querer isso, não. Eu acho que o que ele queria mesmo, se ele estivesse entre nós hoje, é que a igreja fosse reformadora, né? Que a igreja fosse atuante, que a igreja fizesse a diferença. Isso eu acho que o Lutero ia querer, porque ele era um cara revolucionário, né? Mas ficar aqui relembrando o negócio histórico é bonito, mas não vai mudar o nosso presente nem fazer o nosso futuro. Então, pessoal, vamos valorizar isso e vamos lutar para fazer dias melhores em nome de Jesus, né, Sandro? Para a glória de Deus, tá bom?